Amados, ao findar este longo ciclo de provas e expiações, as almas encarnadas na Terra têm agora uma oportunidade de fazer a sua ascensão para um plano mais elevado de consciência, ou seja, entrar para uma condição de mundo de regeneração, onde não haverá mais a dualidade vivida nas suas polaridades. Os dias tão esperados já despontam no horizonte deste planeta, e aqueles que se dispõem a compreender o seu propósito sentem as carícias das primeiras ondas dos bons ventos do porvir. O tempo do homem material envolto aos véus do esquecimento finalmente chega ao final. Há um murmurinho na sua voz interior que anseia por dar as boas novas aos quatro cantos da terra. Na medida que você vai tendo os véus levantados, mais consciência é ativada e mais entendimento é ofertado. Você é uma consciência. A tua alma nada mais é que essa consciência. Aqui na Terra tomou forma humana, e por isso ela precisa desse corpo material a fim de experienciar todas as possibilidades dentro das leis de ação e reação. O corpo nada mais é que o invólucro carnal, necessário para que a alma se expresse. Já foi dito aqui também que ele é a caixa de ressonância, uma vez que ele fala a linguagem da alma que o habita. Você está despertando da longa noite escura dessa consciência. Embora sendo um fractal da tua mônada, ela é parte do todo e o todo está nela. Você é um universo em miniatura, pois é também uma parte da energia da fonte que tudo cria. Você é um átomo semente divino. Você é uma centelha da luz que emana da fonte criadora, também chamada de Deus que compõe a mônada e tudo o que existe na infinitude do cosmo. Portanto, você é filho de Deus e também co-criador de mundos. Agora você começa a despertar para essa consciência, que de fato nunca deixou de existir. Apenas estava latente em seu subconsciente, pois essa amnésia era necessária para o aprendizado nesta escola de provas e expiações. Na medida que a tua consciência se expande, mais e mais informações chegam até você. Sim, seria um desperdício chegar novas informações e não poder assimilar. O plano divino não perde nenhuma semente na condição de informação. Ele não joga pérolas aos porcos. A boa semente sempre deve encontrar terra fértil e germinar, pois isso vai garantir a perenidade da criação e do plano maior. Você está agora na fase das descobertas, pois os véus são levantados um a um. Mas não basta apenas ter os véus levantados, é preciso se permitir ao novo, ao que está por vir. O universo não dá nada e nem toma nada de quem quer que seja. Ele apenas troca o tempo todo. Dar e receber é a regra agora. Você se abre e a informação chega. Ela chega e você recebe. Agrega mais consciência e emite mais consciência ao teu redor. Não é recomendável impor essa nova consciência para os demais. Apenas seja ela. A consciência é pura luz, e uma vez ativada, ela vai iluminar tudo ao seu redor. É um processo natural, pois faz parte do plano do Criador. Ao iluminar o espaço que você ocupa, todos aqueles que percebem essa luz também sentirão as suas carícias benevolentes e, de forma natural, acendem a sua própria luz. Todas as almas encarnadas na Terra um dia irão despertar. Se não for agora durante a transição planetária, o será num futuro longínquo, em outra escola de provas e expiações. A volta para a sua mônada é a garantia que todos receberam antes de iniciar a experiência num mundo de terceira dimensão. Portanto, devemos lembrar a parábola do bom pastor, que zela para que nenhuma ovelha se perca. Não tenha a pretensão de convencer o outro a despertar. Assim como a fruta deve ser colhida no momento certo, cada consciência vai despertar no seu devido tempo.
Claro que sem nenhum esforço, nem a borboleta romperá o casulo, mas é preciso respeitar o livre-arbítrio de cada alma encarnada. Apenas seja você. Deixe a tua luz ir até onde seu brilho consegue ir. Você é uma ilha iluminada e está onde deveria estar. Mas não se imponha com qualquer pretensão egóica, pois se o fizer, poderá afastar ainda mais justamente aquele que deseja aproximar. Cada consciência está numa determinada frequência, e o caminhar depende da vontade dela. Os degraus da escada da ascensão devem ser vencidos um a um. Por outro lado, seja solidário e amoroso com aqueles que te pedem ajuda. O momento certo e produtivo de ajudar é exatamente esse, quando alguém te pede ajuda. É nesse momento que a borboleta rompe o casulo e faz o esforço para sair da prisão e voar. Nem antes e nem depois. É preciso ter sabedoria e paciência, pois cada um tem o seu momento de renascer. O que importa de verdade é que você sabe e sente o que está por vir, sabe o que veio aqui fazer, e saberá orientar os outros quando chegar a hora oportuna. Mesmo que muitos zombem de você, lembre-se que você é um farol e muitos não gostam da luz. Aliás, não é que não gostam, mas a luz ainda ofusca os seus olhos. Escrevi um texto há algum tempo, cujo título é Aquele que desdenha de você hoje será o primeiro a te pedir socorro amanhã. Sim, será o primeiro, pois ele lembrará de você quando o desespero virá. Como zombeteou daquele que anunciava a verdade, vai se dar conta que você poderia estar certo. Será na base do choque, mas se a sua alma estiver na frequência mínima para passar pelos portais da nova terra, ele terá o auxílio de você e dos demais que já se prepararam antes. Talvez os trabalhadores da luz pioneiros agora precisem entrar num período de descanso. Outros que vêm logo atrás assumirão a dianteira por um tempo, mas quando soarem as trombetas, todos estarão a postos. Cada um vai assumir a sua posição na linha de frente do grande despertar da humanidade. Você não está a passeio aqui neste planeta. Você tem uma missão muito nobre, mas é preciso também muita humildade, pois o ego ainda é o grande risco que muitos trabalhadores da luz estão correndo. Infelizmente, não são poucos aqueles que se perdem agora, exatamente no momento mais importante da sua missão. O ego descontrolado de alguns trabalhadores da luz e a resistência em aceitar as mudanças dos demais encarnados na Terra é ainda o grande fator a ser vencido no momento atual desta escola de almas. Vigiai e orai, pois qualquer descuido agora pode ser crucial. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.